do sétimo, boa tarde. Vamos para mais um vídeo aula. Hoje é sobre equações. Página 141, questões 1, 2, 3 e 4 do livro de vocês. Então, gente, ó, o primeiro, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática composta por números e tem uma letrinha, uma igualdade e um valor desconhecido. Então, veja aqui. Eu tenho aqui 2x mais 4 é igual a 5. É uma sentença matemática? É. Quais são as características de uma equação? Tem um valor desconhecido. Esta letra ela é chamada de incógnita e ela representa um valor desconhecido. É esse valor desconhecido que você vai encontrar resolvendo a equação. Veja, 2x mais 4 é igual a 10. É uma sentença matemática. Tem um valor desconhecido, que é a incógnita x, e tem uma igualdade. Portanto, aqui está as características de uma equação. Tem que ter uma igualdade e tem que ter um valor desconhecido, que é representado por x, y ou qualquer letra. Agora, como resolver uma equação? É fácil. Antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Esse processo aqui é assim, ó. Você vai separar os termos que contêm x, tá? Antes da igualdade e o que não tem depois. Então veja. O 4x já está antes, permanece, repete do mesmo jeito. O menos x está depois com o sinal de menos. Aí vem para antes com o sinal de mais. Pronto. Os que têm x já estão antes, igual. Os que não tem depois, vamos repetir o 15, que não tem que já está, repete que já está. E está antes mais, vai menos. Ou seja, eu separei os termos que tem x para antes e os que não tem para depois. Agora somando, 4x mais 1x, 5x, 15 menos 5, 10. X, repete o 10, ó, dividido para 5. X é igual a 2. Aqui é a maneira, uma das maneiras de resolver uma equação. Uma das maneiras, tem outra maneira. Agora, se eu tenho aqui uma outra equação, 3x menos 5 é igual a 10. Só tem um termo que contém um x, ó, só um. Já vou repetir, já vou colocar em igualdade. Repete o 10, quem não tem fica, ó. Repete o 10 que já está depois, repete. Está antes menos, vai para depois mais. 10 mais 5, 15, dividido para 3, x é igual a 2. Veja, se está antes menos, vai para depois mais. Se está antes mais, vai para depois menos. Tanto na primeira equação como na segunda. Então, o primeiro processo é colocar os termos que tem x antes e os termos que não tem depois. Então, veja. Agora, como fica a tarefa? A primeira questão, você vai dizer se é ou não uma equação. Ora, se tiver uma igualdade e um valor desconhecido, é. Se tiver uma igualdade e não tiver um valor desconhecido, não é. Se tiver uma igualdade e não tiver o x, também não é. Então, aqui estão as características. Tem que ter uma igualdade, é uma sentença matemática com uma igualdade, e tem que ter uma incógnita. Se não tiver igualdade, não é. Se tiver a igualdade e não tiver o x, não é. E se tiver o x e não tiver a igualdade, também não é uma equação. Aí a primeira questão. Segunda questão. Quais sentenças matemáticas essa aqui representam a equação? Ora, o que representa é ter o x e ter uma igualdade. Se não tiver, não é. Você vai só marcar. Terceira questão. Você vai identificar a incógnita. O que é que eu chamo de incógnita? É a letra que representa um valor desconhecido. A terceira é isso. Se tem incógnita, qual é a incógnita? É x, é y, é a, é b? É isso. A incógnita representa um valor desconhecido. E quarta questão. Você vai ler o problema e montar a equação. Por exemplo, eu tenho... Quantos anos eu tenho? Eu não sei. Quantos anos você tem? Eu não sei. Quantos anos Maria tem? Quantos João tem? Eu não sei. Então, esse valor que eu não conheço dentro da equação eu chamo de x. Então, x representa um valor que você não conhece. E resolvendo a equação, você passa a encontrar esse valor que você quer saber. Então, veja. Na quarta questão, você vai ler o problema e botar a equação. O dobro de um número. Eu sei qual é esse número. Eu não sei, eu chamo de x. Qual é o dobro de x? 2x. Aumentado, mais.
diminuído, menos. O triplo de um número, eu sei qual é o número? Não sei. O triplo de um número é x. O número é x e o triplo 3x. O quádruplo, 4x. Quando for somado, mais. Quando for aumentado, menos. Quando for subtraído, menos. Quando for adicionado, mais. Então você lê a equação, aliás, você lê o problema e monta uma equação conforme o processo da leitura. O triplo de um número, o número é x, o triplo de x, 3x, aumentado mais é igual a 20. Então, aí está a explicação da quarta questão. A metade de um número x é igual a 25. A metade de x, como é que eu encontro a metade de x? É x dividido para 2. A metade de x é x dividido para 2. O triplo de x, 3x. O quádruplo de x, 4x. Aumentado mais, diminuído menos. Então, é só isso a quarta questão. Ler, montar a equação. Pronto, é só para ler e montar a equação. Aí está a atividade na página 141, questões 1, 2, 3 e 4. Já expliquei como se resolve uma equação e toda a tarefa. Por hoje é só e uma boa tarde.